25 Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis. Terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te, e tem bom ânimo. Josué 2. Disse Tim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu, e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus. E, logo que saíram, fechou-se a porta. E, antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra.
Agora pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio, e, quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois podereis tomar o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça se nele se puser mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, pois estes os buscaram por todo o caminho, porém, não os acharam. Então os 2 homens, tornando-se a descer do monte, passaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo, quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e, partindo de Sitim ele e todos os filhos de Israel, vieram ao Jordão, e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e, amontoadas, pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó.
Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 4,